Montaigne, o famoso filósofo francês, tinha um amigo que não levantava mais o dito com a mulher. Estava com séria dificuldade de concentração. Amava a mulher, linda e gostosa, mas não conseguia manter a ereção. Montaigne não aguentava a choradeira do colega. Todo dia a mesma ladainha, não consigo, não consigo. Até que o filósofo tirou uma moeda qualquer do bolso e inventou. Essa moeda é mágica. Põe debaixo do travesseiro e descobrirá o incrível poder sexual. No dia seguinte, um amigo veio radiante. Deu certo! Foi a melhor noite da minha vida! Fé é felicidade. É só confiar que podemos fazer que nada nos atrapalha. Fé é revalorizar o que já somos. Então, somente isso. Renovar o gosto de viver aquilo que temos. Seja simples. Seja feliz. Bem-vindo à máquina! É fácil ser religioso com culpa. Difícil é ser religioso na alegria. Não é que tu tá animado. Talvez seja aquela história do Santo Agostinho. Eu fui procurar a beleza lá fora e ela estava aqui, dentro, me aguardando. Viu? Poesia, anjos. A máquina hoje está sensível aos céus. Veremos quem vem. Qual será o enviado? Padre Fábio de Mello. Ah, eu tenho certeza que foi minha mãe que te mandou. Eu tenho certeza. Fábio de Mello, 41 anos, não é um padre comum. É um intelectual, cantor, escritor, atuante, capaz de enfrentar os preconceitos dos ateus e contagiar fiéis mais jovens. Mineiro da cidade de Formiga, graduado em teologia, pós-graduado em educação, é um recordista de vendas, tanto em CDs como em livros, superando a marca de 2 milhões de exemplares de CDs comercializados. Seu livro mais recente é Tempo de Esperas. Com o objetivo de homenagear as cidades pequenas, também criou o show No Meu Interior Tem Deus. O repertório resgata sua forte ligação com a música sertaneja de raiz. Bem-vindo, Muito Padre obrigado, Fábio Fabrício. de Mello. Prazer em conhecê-lo. É uma honra, uma alegria. Honra toda minha. Até estranho, porque sempre tem aquela ideia do demônio atrair as pessoas por uma aparência angelical. Acontece o contrário, de poder atrair aquelas pessoas mais perdidas e desgarradas, numa aparência demoníaca, mas com uma alma boa? Eu acredito que essa questão da aparência ela é sempre perigosa, né? Eu vejo muita gente boa escondida em aparências demoníacas e vejo muita gente má escondida em aparências angelicais. Eu acredito que Não dá para a arriscar. aparência não demora muito tempo, né? Eu acredito eu acho que a sensibilidade de perceber que ali existe uma maldade. Eu, particularmente, sou muito atento a isso. E nunca me quis me prender nesses estereótipos dessas aparências, porque acho extremamente aprisionantes, né? Eu nunca quis uma prisão. E mesmo eu sempre digo que o meu ofício de ser padre já é difícil. E se eu tenho ainda alguns elementos, porque roupa é comunicação, se eu tenho alguns elementos que me impedem ainda mais o encontro com as pessoas, eu prefiro não tê-los. Vamos tentar libertar a infância com a alavanca? Vamos. Estreia aí. Vai. Duas? Uma para lá e uma para cá? Vem em volta.
Caminho de ida, sempre tem que Caminho de voltar. ida Olha e aí, ó. volta. Ai, meu Deus. Primeiro amor. Não, Cotidiano. O cotidiano foi meu primeiro amor. Vamos falar do primeiro amor. Qual foi teu primeiro amor? Você sabe que o meu primeiro amor foi uma menina que morava num circo. Eu sempre gostei disso. Quando o circo chega numa cidade pequena, é como se a quebra do cotidiano acontecesse, né? É a vida deixa de ser aquelas mesmices, né? E eu vi uma menina que trabalhava, o pai dela era um trapezista, e eu fiquei encantado com ela. Então, durante aquela semana em que o circo esteve na cidade, ficou armado perto da minha casa, eu me encantei em vê-la todos os dias, fiquei amiguinho dela. E foi a primeira vez na minha vida que eu senti saudade de alguém. Porque até então, ninguém nunca havia se afastado de mim. Foi o primeiro vínculo, foi antes da primeira escola até, eu devia ter uns 6 anos. Foi a primeira pessoa que eu vi ir embora. E nunca mais saiu da minha cabeça aquela experiência que eu tive claro, aquilo não foi um primeiro amor, mas foi um primeiro encantamento, né? Alguém que era diferente de mim, que tinha um mundo totalmente diferente do meu, me encantou e me provocou o desejo de ir junto. Interessante isso. Tu quis fugir com o circo? Sempre tive vontade. Admirava as pessoas que eram capazes de... Porque isso é comum no interior, né? Em Minas Gerais, lá em Formiga, de vez em quando a gente escutava: o filho de fulano de tal foi embora com o parque de diversões. Meu irmão uma vez foi embora com o parque de diversões. Meu irmão mais velho. A tua mãe sempre muito aventuroso. Se o teu irmão foi com o parque, tu fosse com o circo. Mas sempre causou em mim assim um encantamento aquela menina. Mas essa questão do cotidiano, que é tão difícil, né? Porque a gente sempre valoriza quem vai. Parece que o aventureiro é quem foi. O aventureiro, será que não é quem fica? É verdade. Você sabe que tem aquela música que a Leila Pinheiro canta, eu não sei o nome, e quem já foi, para quem fica, os dias são todos iguais. Eu acho que aventureiro é aguentar os dias todos iguais, né? Essa aventura é muito dolorosa. E tentar encontrar criatividade na repetição. Claro. Acho que os avessos são muito interessantes. Você descobrir que no ficar existe uma aventura, no partir existe uma aventura, mas que a audácia mesmo é você conseguir dar conta da sua vida como ela é. Isso é heróico, né? Não é fazer um grande feito, não. É você pegar aquela mesmice e transformar aquilo em sentido. Estou feliz aqui sendo quem eu sou, né? E vivendo absolutamente comum, uma vida absolutamente normal e descobrindo isso um encanto todos os dias. Eu acho que para quem é casado isso é um desafio, você olhar a mesma mulher dentro de casa, a mulher olhar o mesmo homem dentro de casa e você descobrir ali uma novidade que lhe faz ficar. Isso é muito heróico. Para algumas pessoas pode ser chatice, para outras pode ser fundamental. Eu vejo que quem descobre essa graça de saber ficar, né? O encanto de amar o que é seu, isso é bastante realizador. Como é o nome da menina? Kátia. A máquina! A Nunca máquina mais interrompe esqueci. tudo! O que tu quer, máquina? Sentiu saudade Só eu da vejo. gente? Que Que só eu vejo. Pietà A Michelangelo. Pietà de Michelangelo estava na tua cabeça? É isso que a máquina sequestrou? Na verdade, é a obra de arte que eu mais admiro na Por vida. quê? Porque é uma cena que é uma escultura que segura um sofrimento que já não há, mas que ao mesmo tempo é tão presente, né? Eu acho que isso é muito significativo. Quando eu tive a oportunidade de estar diante dela, eu entendi um pouco esse encantamento que ela sempre causou em mim. Uma mulher com os olhos fixos num menino morto, né? Num homem morto. O homem morto já não está morto, porque acredito nessa ressurreição, no significado novo dessa vida que foi entregue, mas ao mesmo tempo a cena paralisada segura o significado do perder e de ter um sentido para aquilo que se perde. Essa organização do luto é fundamental e eu acho interessante porque essa preservação, a vida, né? Quando você descobre que eu particularmente fui muito tocado por mulheres que perderam seus filhos. Eu não sei se eu conheço uma dor mais aguda. Acho que não existe uma maior. É muito Teu desumano, ventre quase seco, desumano, justamente. É o parto às avessas, né?
E toda lembrança alegre do filho parece que te deixa mais triste. Até que tu percebe que as lembranças tristes do filho ainda pode te deixar alegre porque tu teve o filho. Claro, claro. Vamos puxar a alavanca? Essa máquina é perigosa. Bato, puxou forte aí. Teatro. Sabe o que é isso? É um jogo. O jogo é o seguinte. Eu quero que tu me conte a lembrança mais triste da tua vida. A morte da minha irmã. Por quê? Como foi? Por ver o sofrimento da minha mãe. Claro que a minha irmã tinha um significado muito grande para mim. Tem, tu falou quase. A gente conjuga o verbo sem muita definição nesse caso. Naquele momento ela era uma pessoa extremamente importante para mim, foi embora de maneira muito trágica. E aí ver a minha mãe enfrentar essa perda foi muito doloroso. Quantos anos tu tinha? Eu tinha 23 anos. 23 anos. Foi muito doloroso, muito difícil. Qual a cena mais engraçada, a comédia da tua vida? A comédia da minha vida? Porque tu gosta de rir, né? Sim. Eu sou um tímido bem-humorado, né? Eu tenho... Como todo mineiro. Eu tenho um senso de humor, assim, muito aguçado para tudo. Eu tive momentos muito engraçados no velório do meu pai, por exemplo, que era um momento de extrema dor, né? Como assim? Porque eu sempre achei o velório um lugar muito engraçado. Eu sempre achei... Eu tô com vontade de rir, mas eu acho que eu riso de nervoso. As cenas mais engraçadas que eu vi na minha vida foi em velórios. Eu não tenho dúvida disso. Porque é uma situação em que as pessoas estão obrigadas à tristeza, né? Sim. Mas sempre tem alguém que não está com essa disposição, com a mesma disposição. Então fica aquele clima. E você percebe nas expressões que existe ali uma obrigatoriedade com a dor, né? E eu acho isso engraçado. A tristeza forçada, ela acaba gerando a comédia? Gera. Eu ontem estava assistindo a um programa onde um pastor estava implorando que as pessoas mantivessem o programa dele no ar. E num determinado momento ele fingiu que chorava. Você percebe. Aquela cena, para mim, acaba sendo... Ela se torna uma cena cômica. Então, eu já tive muitas situações em que eu precisava manter a seriedade, porque o momento era difícil e eu acabava extraindo uma ironia daquilo tudo. É fantástico. Um pouco machadiano, né? Sim, mas é fantástico isso, porque em ti, o falso, ele não te induz à denúncia, o falso te comove. Me comove, Eu fico com pena. Meu Deus, para que isso, né? Poderia ser menos dramática, né? Não veio a máquina, lá vem ela. Lá vem ela! Esse fake do Espírito Santo. Inimigo secreto é algo que tu não vai gostar muito, mas tudo bem. A gente precisa também daquilo que a gente não gosta para sentir saudade. Claro. Ainda mais saudade, que é Kátia. A saudade de ti é feminino. O inimigo secreto é um amigo secreto ao contrário. Certo. Virar um dado com personalidade, tem que falar mal mesmo de uma delas. Tá. Uhum. Tá preparado? Tô. Então puxa a alavanca. Mas eu tenho que ter motivo para falar mal, né? Seja o que Deus quiser. O que tu quer com isso? Que jogo perverso. Por que tu quer fazer isso com ele? Fabrício Capinejar. Não! Não! Por que eu? Por que me abandonaste? Máquina! Olha ali! Tô salvo. Tem que falar mal. Olha, podia ser Cristo, Henrique podia Cristo. ser Marcelo Rossi, podia ser Teló, podia ser Rafinha Passos. Eu! Fala. Pois é, o que eu poderia falar mal de você? Olha, tem muita coisa. Sou colorado. Colorado, então é isso. Não fala. Fala alguma coisa assim, pra tentar salvar, por exemplo, as críticas da minha mulher, Como eu dos estou meus sob filhos. a proteção de Deus. Que? Como eu estou realmente sob a proteção de Deus nesse programa. Mas tem que falar mal, vamos lá, aproveita o tempo. Vou falar mal de você? Eu não tenho absolutamente nada para falar mal de você. Fala das minhas unhas pintadas. Seria muito ingrato da minha parte, não. Do meu desvio Pelo de septo. contrário, não.
Eu me nego a falar mal de você. Não, tem que falar, não tem jeito. Eu tenho que falar mal de você? Tem que falar mal. Falar mal do seu anel, então. Das caveiras, isso por É quê? uma caveira? É. Qual delas eu poderia falar mal? As caveiras escutando música. É, isso. Por quê? Tu acha que eu tô sob poder do fetiche? Você tá demoníaco. Fala mais. Fabrício está demoníaco com essas caveiras na mão. Poderia muito bem estar usando anel de anjo, um anjinho plumadinho. Sim, o que mais? Não, acabou. Eu tenho alergia a incenso. Tu quer? Ele vai me exorcizar. Vamos lá. Diz assim. Não posso dizer, eu não posso te exorcizar. Que eu acho que o seu equilíbrio está justamente da parte que ainda está precisando de mudança. Falou bonito. É isso aí, eu acho que deu, né? O seu equilíbrio está na parte que está precisando de mudança. Vamos brincar? Vamos lá. Vamos lá. Agora é o cubo de temas. A gente vai fazer algum trabalho escolar. Diversão. Trabalho é diversão. Como que se diverte? Eu? Só uma coisa que eu quero saber da Kátia, o teu primeiro amor. Tu beijou ela na boca? Não, imagina, eu tinha 6 anos. Mas e aí? Eu não tinha essa liberdade toda. Imagina, eu era um menino tímido. Eu fui ter o meu primeiro namoro mesmo de beijo, já tinha 18, 19 anos. Né? Nossa. Fui muito tardio, né? nessa descoberta. Não nos sentimentos, mas nas iniciativas muito tardio. E tu gostou Da menina? de namorar? Gostei, gostei sim. Tu é padre não por não gostar de namorar, mas por gostar de namorar. Não, eu tive muitas opções de me casar, de ter mulheres interessantes. Também não precisa humilhar. Não, mulheres interessantes, eu falo inteligentes. Sim, não precisa humilhar, tu tá se vangloriando disso. Tem Isso é tanta vaidade. gente sofrendo Vaidade, e calhado. Chega, não precisa falar disso, é verdade. Não, só para encerrar, tema, eu deveria ter tido, eu poderia ter tido bons casamentos com pessoas muito interessantes e que eu poderia ter sido muito feliz como um homem casado. Mas eu sou muito realizado sendo quem eu sou. A minha maior diversão, quando você fala diversão para mim, a primeira coisa que eu me recordo é um parque de diversões mesmo. Tu frequenta? Sempre que eu posso, vou. Tu gosta daquele medinho da montanha-russa? Das alturas, Eu gosto de sentir aquela contradição de buscar livremente o que me desconforta. Né? Devia ser careca. Tu ia sentir um arrepio na nuca. Bah, eu adoro montanha-russa porque assim... Mas não é só na nuca que você sente. Não, em toda a cabeça. Eu gosto muito de parque de diversão, muito. Mas agora, no meu dia a dia, eu não estou num parque de diversões. Né? É uma forma de resgatar o irmão que fugiu com o parque de diversão. Eu acho que é um pouco de transgressão também, né? Alguém te dá a segurança do perigo. Não é sempre que você tem essa oportunidade. Então, você pode subir, que você está seguro. Você está no perigo, você está no risco. E eu estou assumindo o risco por você porque eu tenho uma tecnologia, eu tenho uma máquina que te proporciona isso. Isso é fantástico. Tu acha que Deus é um esporte radical? Deus? Um esporte radical, não, mas já vi muita gente levando tombo. Na sua experiência de fé, sim. Eu acho que Deus é uma experiência que perpassa todas as dimensões da vida. Deus é meu perigo, Deus é minha segurança, Deus é minha fala, Deus é meu silêncio, acho que é tudo. Tu já teve muitos tombos? Muitos. Qual foi o mais? A vaidade espiritual é a pior de todas. Eu vivi um momento da minha vida, Fabrício, em que eu me achava o melhor de todos os homens. E estava me empenhando para isso. E talvez seja de verdade, né? Não, de maneira alguma. Eu acho que quando a gente se sente o melhor, já está ficando pior. E então eu me empenhava muito nesse desejo, sabe? De ser bom, de rezar tantas horas por dia e de ter os meus atos de caridade, de amor. É quase um militar de Deus. Justamente. Vivia a pertença religiosa como uma espécie de medalhas que eu fui me colocando e atribuindo e fazendo questão que os outros percebessem isso. Aí tinha um grande amigo meu, o Padre Léo, que já até faleceu. Um dia ele me chamou e virou e falou assim: você está percebendo que a sua experiência de Deus está te tornando pior do que você era? Você era melhorzinho no tempo que você era pior? E aí eu realmente, ele falou assim: você não tem mais compaixão com seus amigos, você se acha melhor que todo mundo? Para com isso, Deus não faz isso com a gente, não.
E aí eu tive uma queda, um tombo, e foi ótimo. Para mim foi um momento crucial que fez essa minha mudança, sabe, de postura. Que é um perigo, na medida que junta o militar com o religioso. Deus me livre, é isso que faz as guerras no mundo. É o hoje, né? fanatismo. Todos os grandes desentendimentos do mundo contemporâneo nascem de questões religiosas, de interpretações assim, de uma antropologia que me faz pensar que eu sou melhor que o outro. De jeito nenhum, isso nunca na minha vida Mas tu eu liga. quero sentir. Ai, aí, ó. Lá vem ela. Eu quero saber, a máquina canta mal, né? Eu não ouvi ainda direito, vou prestar atenção. A sirene. A máquina caprichou na minha fuga. Estou no parque. Respirar ar puro, fazer exercícios, recuperar o condicionamento e incomodar as pessoas com uma pergunta. O que o escritor gosta de saber? Qual a palavra predileta da língua portuguesa? Me responda agora. Eu estou alongando, quase rasgando as minhas pernas. Eu não nasci pro balé. Eu quero saber qual a palavra mais bonita da língua portuguesa. Não, falo português. Eu também não falo português. Português? Não. Amor. Respeito. Qual a palavra? Amor. Borboleta. Borboleta! Que coisa maluca, né? A minha palavra eu falo? Sim, se tu souber a minha, tu também já pode falar a minha também. Ai, pergunta aí. Você não fica sem jeito de ficar sem camisa? Não. Amor é tudo, né? Tudo. Eu tenho amor por você, tenho amor pelo... Amor por mim? Ah! Meu Deus, como é bom alongar aqui no parque! A palavra predileta é amor. É o amor! Por que é amor? Porque amor é universal. Se é a mais gostosa, eu não sei. A que eu mais gosto é amor. É bom amar, né? Ser amado. Não diz, que novidade! É a grande palavra do nosso dicionário. Não! Sabia que tu é a primeira pessoa que fala amor aqui nesse parque? Que bom, sinal que eu sou romântica, né? Entre quatro paredes vale tudo. Então tá, vale tudo! Qual a palavra predileta da língua portuguesa? Uma palavra? Uma só. Lábios. Lábios é lindo mesmo. Puta, não sei, nunca parei pra pensar nisso. Um minutinho. Deixa eu respirar. Por que lábios? Porque soa bem, é gostoso de falar e tem um significado interessante. Quem gosta de lábios costuma morder. Viu a cara de sapeca? E amor, pra mim, é a melhor palavra da língua portuguesa. É que reflete tudo que tem de bom no sentimento humano. O que as pessoas vêm fazer no parque? Correr? Não. Andar de bicicleta? Não. Andar de roller? Não. De skate? Não. Caminhar? Não. Elas vêm ao parque para amar. Amar. Verbo intransitivo. Por isso que tem tanto mato aqui. Imagina o parque de noite. Voltou. O que tu achou da minha pose gay? Pois é, eu tava um pouco. Um pouco Tudo bem. não. Tava totalmente. Você tava? Você achou? Você se Não, eu analisou achei assim. Gauchada não ficou satisfeita com Não, você. gauchada não vai ficar satisfeita. Mas tem que ser muito gay, né? Pra fazer uma pose dessas. Qual a palavra favorita? Solidariedade. Pelo som, tem alguma palavra que te agarra, te Tem prende? saudade. Eu gosto da sonoridade. Poética é uma palavra que tem uma sonoridade muito atraente. Ah. Sacralidade. Tu falou de Eu saudade. gosto de palavras, é muito que é difícil. Saudade é muito eleger uma. presente para ti. E os teus livros, eles seguem uma toada de carta. Tu gosta muito da carta, da epístola, de poder escrever, se corresponder ao outro e esperar uma resposta. Na verdade, esse livro foi o primeiro modelo que eu fiz epistolar. Mas E tem de- com o Gabriel Chalita. Então, mas aí, quando eu tinha esse projeto é bastante antigo. Quando eu fiz o projeto com o Gabriel, eu já tinha esse livro, mas ainda não pronto. A ideia de fazer dos livros com o Gabriel foi muito mais para discutir ideias. E aí eu acho que o modelo epistolar, ele facilita, né? O modelo de cartas facilita. Mas eu gosto mesmo é de contos. A minha escrita favorita. Eu tenho 2 livros
que é Mulheres de Aço e de Flores, Mulheres Cheias de Graça, e estou lançando agora um que chama Orfandades, que é o meu texto favorito, é o meu texto mais maduro, eu acho, o que é o mais cru, onde a humanidade está mais leve, mais leve não, desculpa, mais livre para ser quem é. Porque você sabe que é um desafio meu, né? Quando eu lancei o meu primeiro livro de contos, que é um livro literário, não tem nenhuma proposta senão ser literatura, não tem utilidade nenhuma. Muitas pessoas olharam para o meu livro como se ele tivesse que ter uma obrigação de ser um livro religioso, porque foi escrito por um padre. E não é bem assim, né? De maneira nenhuma. O escritor, você faz uma literatura que não precisa ser necessariamente de um homem casado gaúcho. Eu acho que essa universalidade da literatura, a oportunidade de dar vez e voz a um personagem que eu nunca fui, mas que tem sentimentos e posicionamentos teológicos, inclusive, totalmente diferentes dos meus. Bem ansioso, né? padre? Sou. Não diz. Eu sou extremamente ansioso. E, claro, eu tento dar um jeito de controlar essa ansiedade e administrá-la de maneira que ela não me provoque câncer e me mate aos poucos. Agora, eu sou ansioso demais com as coisas, com a vida. Eu plantei o meu jardim, eu queria que as minhas árvores já estivessem com 100 anos, porque eu sou antigo. Então, eu sofro muito em viver num contexto moderno. Então, eu gostaria que tudo tivesse com uma certa idade ao meu redor, sabe? Em que já tivesse uma maturidade nas coisas, no meu ambiente. E não, eu estou no meio onde tudo é novo, e isso me angustia muito. Tu tem pressa de fazer passado. É, justamente. Hoje, se eu pudesse, eu moraria num casarão do século XVIII, né, com recursos do século XVIII, com a penicilina inventada. Maravilha! Palavra final, a máquina está se desligando. Eu acho que ela tá, tu pode fazer extremunção para ela, que ela vai ressuscitar na próxima semana. Talvez seja isso que ele goste tanto do interior do estado, das cidades pequenas, dessa simplicidade. Gosto muito. Estou mais necessitado de passado que de futuro. Acho que o futuro sabe quem eu sou, enquanto o futuro me imagina, o passado sabe quem eu sou.